podcast muito especial. Nós estamos aqui hoje, vamos falar de um assunto muito importante, mas também nós temos um convidado, para mim é muito importante, e quero pedir para você, já que já está chegando, né? Já começa a compartilhar coloca no grupo da família, coloca no grupo da igreja, convida as pessoas que vai ser um tempo especial para nós. Hoje vamos estar falando de um tema muito importante. O tema do nosso podcast hoje, vamos estar falando sobre o movimento legendário. O que é movimento legendário? Não sei se você talvez você já conheça, já ouviram falar, ou talvez você já viu algumas pessoas, alguns homens de laranja, né? Que são bastante homens e talvez você não consegue não entender ainda o que é. Hoje nós vamos estar aqui conversando sobre esse assunto, que é muito importante e transformador, né, na vida de muitas pessoas. Mas sem muito delongas, né, nós temos muita coisa aqui para aprender hoje, né, já quero receber o pastor Márcio. Pastor Márcio, seja bem-vindo, é um prazer, um privilégio estar aqui, poder receber você aqui. Como não vem de hoje a nossa amizade, né, mas a gente se conhece há muito tempo e você fez parte bastante assim da minha história mesmo. Então, para mim é um privilégio estar recebendo o senhor aqui. Amém, pastor. O privilégio é meu de estar aqui com vocês, né, nesse dia, poder falar desse movimento que tem impactado o Brasil e o mundo, né, e falar também como participante, né, não tenho hoje nenhuma hierarquia dentro do movimento, nenhuma liderança, mas eu faço parte aqui de Canoas, né, junto com o pastor Ismael, também com o pessoal do Vale dos Sinos. Mas meu propósito de vir aqui falar dos legendários hoje é como alguém que experimentou dessa fonte, né? Alguém que participou, serviu, trabalhou, então somente como essa visão, nessa ótica, né, de participante e também de alguém que já serviu, pelo menos no top, né? Então tem sido uma bênção na minha vida, na minha família. Glória a Deus, que bom. Então, você é diferente, muito abençoadora para nossas vidas. Pastor Márcio, então hoje a gente quer estar conversando e também podendo entender um pouquinho mais dos legendários. Eu quero começar já a perguntar para você. O que é o legendário? O que é veja, como eu acabei de falar, Sim. que tem esse movimento muito grande, mas que a gente também vem escutando muitas coisas boas. Eu gostaria, e também pessoas, o que é o Legendários? Isso. Então, o Legendários nasceu na Guatemala, né? Se não me falha a memória, meados de 2015. O fundador é o Chepe Putso, né? E teve sim um chamado por Deus para ministrar para homens, né? Para trazer um tempo de inconformidade na vida dos homens, porque existe tantos programas para crianças, programas para mulheres, né? Eles sempre lotam a capacidade, né? E acabam investindo muito pesado, mas quase se tem poucos eventos para homens ou programas para homens. E o propósito dos Legendários é trabalhar, né, no caráter, na vida dos homens. Aqui no Brasil começou em Santa Catarina, na verdade em Balneário Camboriú, e está se estendendo pelo Brasil inteiro já. Temos aqui no Rio Grande do Sul, temos pioneiros aqui em Erechim, né, o pessoal de Erechim, pastor Tiago Salomone. E então está se espalhando aí pelo estado, pelo Brasil, tem sido uma bênção. Que legal, glória a Deus, muito bom. E, pastor Márcio, uma breve introdução para nós, a gente entender um pouquinho. Mas o que os legendários, eles têm uma missão que... Tem pessoas que dizem, eu sou católico, eu não conheço Jesus, e tem pessoas que dizem que não tem importância. E qual é que é o objetivo dos legendários, então? Na verdade, o Legendários ele é um movimento para-eclesiástico, né? Um movimento que ele não pertence a uma igreja e uma denominação, mas ele é uma ferramenta que vai contribuir para a igreja e para a denominação. Então, independente da religião, né, qualquer pessoa pode participar dos Legendários. Então, não é exclusivo de uma igreja ou de uma determinada religião. Então, por exemplo, quando eu fui participar dos Legendários, tinha católicos, tinha pessoas de outros credos, que estavam participando também do movimento dos Legendários lá, passaram lá conosco, né? E foi uma experiência incrível, né? Então, não é um movimento de uma denominação ou de uma religião, mas ele serve às igrejas. O objetivo dos Legendários é que cada legendário que ele passa suas 72 horas na montanha,
ele volta para servir também na igreja local dele, seja na paróquia lá com seu padre, ou seja dentro de uma igreja evangélica, né, com o seu pastor. Então, moldar do caráter ali de Cristo, né, na vida dos homens, ele é tão profundo que eles voltam e eles vão servir, né, nas suas igrejas, respectivas igrejas. Olha que legal, porque realmente ficou uma dúvida, né? Da onde vem esses legendários? Eles são de alguma igreja, algo não, ou algo meio que separado. Então, pessoas, né? Às vezes, eu também, bem no início, eu fico, vou pesquisar para ver da onde que vem essa ideia, se é mesmo uma igreja, né? E é sobre Jesus, né? A gente fala que o legendário número 1 é Cristo, né? Então, tudo é sobre Jesus, né? Desde o início lá, é ministrado, é falado. E nós aprendemos a honrar, né? O legendário número 1. Que é Jesus. Entendi. Glória a Deus. Então, você que está participando aí, já quero pedir para você, se você quiser botar teu comentário aí, perguntar, fazer tuas perguntas. Talvez não vamos conseguir responder agora, mas durante aí, já ainda hoje ou amanhã já, né, vamos estar entrando em contato. O pastor Márcio também vai estar tirando as suas dúvidas aí, que é um tempo para a gente poder aprender cada vez mais. Pastor Márcio, eu coloquei aqui também sobre a hierarquia, né? Todos os participantes recebem um número. A gente gostaria de entender que número é esse. Eles tipo meio que sorteiam um número conforme a idade. Como é que funciona? Não, na verdade, assim, quando você participa, você recebe, no final do programa, você recebe seu número de legendário. No meu caso, o meu é 95.518. Então é completamente aleatório. Não tem um número específico para o Jefferson, quando o Jefferson for fazer, né? Na verdade, existe um número quando você recebeu o seu boné, né? Já vem aqui, ó, no boné, você pode ver. Nossa, aqui, bem bonito o boné. já vem um número aqui de legendário, você recebeu o seu boné, sua farda. Por isso que a gente fala assim, ó, que a farda de um legendário, você não compra ela, você tem que conquistá-la, porque não tem para vender. Você for comprar, o Jefferson quer comprar uma camisa laranja igual a essa, não vai achar. Entende? Quando você fizer o seu top, você fizer a sua pista lá, você concluir suas 72 horas, no final você vai receber sua farda, seu boné, sua camisa laranja, né? E aqui no seu boné o seu número de legendário. Então, você não compra um uniforme, né? Não é como um uniforme. Por isso que muitas pessoas, elas podem ter milionário, né? Pode ser milionário, mas ele não vai conseguir comprar uma farda dessa, ele vai ter que conquistar dele. Então, a gente entende que um legendário ele não consegue comprar sua roupa, né, para ser um legendário. Precisa passar pelo processo, viver o processo e depois sim, aí você conquista sua montanha e conquista também sua farda. Show, realmente também era uma dúvida minha, né, que realmente às vezes te pensa em questões de valores, de posse, né, tipo assim, eu posso comprar aquela camiseta, posso comprar aquele boné bonito que tá ali, sim, né, mas então realmente ele é focado mesmo no processo que vai, enfim, que vai ser no decorrer ali do... Exato. A gente não fala o que acontece na montanha, por quê? A gente diz, né, o que acontece na montanha fica na montanha. Aí eu acho que essa é uma causa da maior polêmica na internet. Porque hoje tem 3 tipos de pessoas que estão falando dos legendários na internet, né? Tem as pessoas que elas são aquelas que já passaram pelos legendários, viveram suas 72 horas na montanha e elas não estão aptas e estão falando. Existe aqueles que não sabem o que é os legendários, porque está um momento muito hypado falando dos legendários, e elas então querem também surfar nessa onda para pegar likes, né? E aí elas estão comentando, falando mal, criticando, ou falando bem, independente, né? Mas elas estão falando. E existe também muita liderança cristã que, queira ou não, né, movida às vezes até pela ganância financeira, que pensa assim, poxa, estão pagando lá para fazer os legendários, por que eu não tive essa ideia primeiro, né? Aí acaba, né? Então eu classifico que são os 3 tipos de pessoas que estão falando dos legendários. Mas para mim, sinceramente, pastor, eu penso o seguinte, pode falar quem experimentou, pode falar quem fez, né? Eu tinha um problema muito sério com brócolis, né? Eu nunca gostei, né? Aí perguntava assim, você já provou? Não, nunca provei. Mas você não gosta de brócolis? Não gosto. Na verdade, depois que eu provei, eu gostei. Olha só. Então tem coisas assim, ó, como que você vai falar de uma coisa que você não provou? Como que você vai falar que é ruim, que é péssimo? E aí, existe, né, no marketing aí na internet, as headlines, né? O pessoal acaba lá colocando lá, legendários,
é uma seita. Legendários cobrou 81 mil para subir a montanha. Gente, se fosse cobrar 81 mil para subir a montanha, eu não tinha subido. Eu não tenho essa grana toda. Então o pessoal acaba trazendo muita polêmica para o meio, né? E o que prejudica demais. E a gente sabe também que outros movimentos, né, que são contra o resgate da masculinidade, seja ele político, ideológico, eles acabam também se levantando contra o movimento, porque a partir do momento que você tem uma pessoa dentro de uma casa que está tratando a sua família totalmente, né, descoordenada, e o cara sobe lá a montanha, ele recebe lá muito de Deus, e ele volta destinado, né, e determinado a mudar a sua vida e mudar a sua família, cara, esse cara vai causar um impacto dentro da casa dele violento, vai causar impacto na sociedade violento. E tem pessoas que não compactuam no mesmo processo teológico, né, de família, da família cristã conservadora, ele vai acabar se manifestando contra esse movimento. Então, existem muitas polêmicas. Mas o fato é, né, que geralmente quem vai, gosta, recomenda, e por isso que o movimento está crescendo muito. Que não é uma coisa que você consegue as vagas muito fácil. Por exemplo, se você for se inscrever para participar de um Legendários aí, no Instagram, você vai ver que em 2 minutos, no máximo 3, se esgotam todas as vagas. Pois é, aí que entra uma dúvida para mim. Tipo assim, como algumas pessoas criticam, né? Porque muitas coisas, como o senhor falou, é caro, porque subir e porque isso. Mas por que as vagas, se de uma hora para outra, como o senhor falou, 2 minutos já não tem mais vaga? Como é que é tão, né? Para você ver como é a procura, como é grande a procura do movimento, dos homens participarem. Primeiro, porque as mulheres testificam muito disso, né? Se você falar com a minha esposa, ela vai dizer para você, olha, quando o Márcio decidiu ir, eu disse para ele que não precisava ele ir. Porque a gente já está há 25 anos casado, um bom pai, um bom marido, não tenho que me queixar dele. Poxa, mais de 27 anos cristão, mais de 18 anos pastoreando. Se você parar para pensar, primeiro dia que eu estava lá, eu perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas depois eu fui entender, o processo foi acontecendo, eu fui entendendo que realmente eu precisava estar lá, eu precisava ter participado desse movimento. Não tinha grandes mudanças para fazer na minha vida, mas é aquela história assim, se tá ruim, melhora, e se tá bom, vai ficar ótimo, vai ficar melhor ainda, sabe? Então, aí as esposas vão dando feedback, né, para os maridos e para a gente sabe que as mulheres elas conversam muito entre si, né? Então, diferente do homem que já anda mais sozinho, né? A mulher já anda mais em grupo. E aí acaba que não, fulano foi, você tem que ir também, aquela coisa toda. Né? E aí a gente fala até nos Legendários, né, que o homem que anda sozinho é presa fácil. Né? Isso que a gente acaba andando em manada, em grupo. A gente tem os grupos de oração, a gente tem os momentos que a gente caminha junto aí com outros também. Nossa, que legal. Glória a Deus. E realmente, falando um pouquinho sobre isso também, pastor, a gente consegue ver, mesmo assim, que próprias pessoas que, como né, convivência de algumas pessoas que já participaram, vem muitos relatos de, né, como também esposa, e muitas pessoas veem, nossa, mas o que transformou? O que é tão bom? Enfim, qual é o conteúdo de lá? Qual é o contexto? Uhum. E se hoje eu perguntasse para o senhor, talvez seja, como você falou, não pode falar muita coisa, né? Mas qual seria assim os 3 principais soluções ou benefícios de 3 que o Legendário ele traz? Não sei se essa pergunta o senhor pode falar muita coisa ou não dá. Não, o que acontece? Um dos motivos de não comentar o que se fala no Legendários não existe nada místico em relação a isso, tá? Não é nada assim, nossa, meu Deus, não, é uma seita, não pode falar o que acontece. Sim. Não é isso, é que eu penso assim, ó, se eu contar aqui no teu podcast, quantas pessoas que estão ouvindo e vendo, eu vou estragar o momento deles lá. Entendi. O próprio seu momento quando você subir a sua montanha, né? Se eu te contar o que acontece lá, você não é mais novidade para ti, você vai chegar lá já, pô, que saco, né? E agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Então, né, justamente o legal é a surpresa, é você entender e viver o processo momento a momento. Mas eu vou te falar assim, ó, que para mim, né, como testemunho,
muitas coisas elas vão ser trabalhadas na nossa vida. Uma coisa que a gente começa a olhar de uma forma diferente é a integridade. Você começa a olhar de uma forma diferente a questão da integridade, né? Você vai observar seu dia a dia, sua conduta, se você está sendo uma pessoa realmente íntegra, né? Todos os aspectos da sua vida. No Legendários, no final do nosso grito de guerra, a gente fala AU, né? É AHU. O que significa isso? Amor, honra e unidade. Então, um legendário, ele passa a viver num novo nível de amor, de honra e de unidade. Então, você já não anda mais naquela esfera rasa. Entendi. Você vai para um outro nível. E aí você vai viver esse amor, essa honra, essa unidade. Você pode observar, por exemplo, a gente está há um ano, né, praticamente, da enchente que veio sobre a nossa cidade. Se você observar, na época da enchente, você deve ter visto muitos legendários andando aí com carros, caminhonetas, jet ski, barcos, avião, né, que vieram para cá ajudar mais de 4 toneladas aí de alimento, carretas e carretas. Mas como isso foi possível? Né? Porque homens decidiram largar sua empresa, seu trabalho, para viver num novo nível de amor, de honra e de unidade. Então, assim, e é tão legal o movimento, porque você pode estar andando de carro na rua, você vê um legendário lá, você vai cumprimentar seu irmão. Entende? Você, mas eu não conheço, nem sequer se apresenta, vamos caminhar junto, cara. Que legal. Entendeu? Isso gera uma conexão diferente, assim. E é muito legal isso, porque grandes movimentos, catástrofes, situações estão acontecendo, movimentos sociais, muitas vezes, o legendário ele se move. Doações de sangue, vai a manada toda lá doar sangue, né? Aí coloca ali, vamos caminhar junto, vamos fazer. Então são formas de servir, de se mover no amor, na honra e na unidade. E aí, né, honrar, amar a Deus por todas as coisas, honrar a sua família, honrar a Deus, viver em unidade com a sua igreja local, né? Então, assim, a igreja local, não existe um legendário hoje que não sirva na sua igreja local. Ele passa a servir, ele passa a ser alguém que não falta o culto, porque ele aprende a honrar a Deus por todas as coisas. Entendi. E também, pastor, eu queria fazer uma pergunta para você. Sabemos que nós, como sociedade, né, vejo assim que uma grande dificuldade com os homens. Eu não sei se eu posso dizer essa palavra, hombridade, talvez. É uma grande dificuldade, às vezes versões de valores, algo do tipo. E eu vejo que talvez o legendário ele também traz bastante uma direção, assim, também pro, né, um posicionamento, algo do tipo, aí ele acaba pegando todas as áreas, assim, também, casamento, pega a família, ou realmente é para o homem mesmo, para si mesmo. Tem muitas pessoas que vão ter muitos benefícios através do ensinamento, ou que recebe lá, né? Então, o que eu falo a respeito disso é o seguinte, muita gente começa a criticar os legendários e começa a falar assim, pô, agora eu preciso subir a montanha para aprender a ser homem. Sim. A esposa fala assim, e se eu tiver que mandar o meu marido para uma montanha para ele aprender a ser homem, então tá tudo errado. Na verdade, assim, você não precisa subir uma montanha para ser homem, você não precisa subir uma montanha para ser sacerdote, você não precisa subir uma montanha para ser um cristão genuíno, verdadeiro. Isso basta você abrir sua Bíblia e aprender. Você não precisa subir a montanha para ter um encontro com Deus, com Jesus. Basta você fechar a porta do seu quarto e ter um encontro. Porém, nós aprendemos de várias formas. Nós aprendemos ouvindo, aprendemos falando, aprendemos ensinando, aprendemos vendo, né? De vários sentidos nós aprendemos. Mas nenhum aprendizado é tão forte quanto uma experiência. A experiência fixa o seu aprendizado e gera uma transformação. Então, você subiu a montanha é você ter uma experiência. Vamos ser sinceros, você tem filho pequeno, também tem. Quais são as experiências que os nossos filhos estão tendo? É com uma tela de celular. É tudo virtual, é pelo computador, é pelo YouTube. Agora, vamos olhar para a minha vida e para a tua. Quantos de nós já não tortamos o dedo no asfalto jogando bola ou jogando taco com a turma? Nossa. Ou quantas vezes a gente andava no meio do mato aí, brincando com a gurizada e fazendo muita coisa. Nossos filhos não estão tendo essas experiências. Talvez
seja um movimento como esse que vai resgatar uma experiência profunda neles. Paternidade, de tantas outras coisas. Né? Então, assim, gerar essa experiência é resgatar a essência do homem. Porque se você olhar, o homem tem a essência do caçador, o homem tem a essência daquele que é o protetor da sua casa, sua família, né? Que é o provedor. Cara, tudo isso nós sabemos, mas quantas pessoas não sabem? E não tem uma referência. Você como pastor, eu como pastor, a gente sabe disso. Mas quantos não sabem? Então, assim, eu preciso subir a montanha para ser homem? Não. Mas quantos homens precisam subir para aprender a ser? Eu preciso subir a montanha para ter encontro com Jesus? Lógico que não, eu fecho a porta do meu quarto e vou orar. Mas quantos homens precisam? E talvez ali vai ser o start que vai fazer eles voltarem e terem mais comunhão com Deus. Então, assim, por isso que eu digo, pessoas criticam o que não sabem, né? E aí entra aquela coisa também. Tudo que é sucesso vai ser criticado, vai ser apontado. Por exemplo, você está com o seu podcast. A hora que você hypar, estourar, viralizar, cara, se prepara que vai vir pedrada. Porque tudo aquilo que cresce e faz sucesso vai receber pedrada. E ainda mais assim, quando você não sabe como cresce e por que está crescendo. Porque não é uma coisa assim que você... eu quero lá fazer os legendários, então vou pagar aqui minha inscrição e vou ir. Não, cara. Às vezes você tem que tentar 3, 4 vezes para poder conseguir uma vaga. Porque em 2, 3 minutos acaba. Então, ainda mais, gera muito mais crítica em relação a isso. Aí soltaram, né? Poxa, 81 mil para você fazer os legendários. Se vocês soubessem a engrenagem que tem, todo o aparato que tem, os custos que tem por trás, eu produzi eventos, né? Alguns eventos já a nível estadual, e eventos assim para 3 mil, 4 mil pessoas. E a gente sabe dos custos que é lidar com eventos grandes. Mas você pegar ali 300 homens, levar para uma montanha, ter mais 250 trabalhando. Nossa. Né? Imagina os custos que não tem. Eu não tenho nem ideia dos custos que tem. Mas por ser um organizador de evento, ou já ter organizado evento, eu já imagino mais ou menos os custos e o aparato que tem. Então ali, por isso que não tem como você fazer um evento desse de graça ou com um valor, sabe? Claro. Então são coisas que as pessoas precisam entender, todo o aparato que tem por trás. Imagina você manter 550 homens, vamos dizer assim, porque são 300 mais 250 trabalhando, e alimentação. E transporte. Sabe? São coisas que e água para toda essa galera no meio do mato. Fora do imprevisto que pode acontecer. Com certeza, né? Então, assim, por isso que eu digo, um conselho que eu dou para quem está nos assistindo, né? Não ouça críticas de quem não conhece. Eu conheço os dois lados, né? O lado externo e o interno, eu costumo dizer, né? Porque o externo como participante, Sim. como alguém que viveu a experiência, e o lado interno como alguém que serviu. Eu fui servir, fui trabalhar, fui servir lá. E realmente, cara, é surreal. Eu digo assim, que 50% do encontro do Legendários é você participar, os outros 50% é você servir. Porque não tem maior experiência do que você ver pessoas sendo transformadas. Um testemunho do que aconteceu no encontro no Legendários que eu participei, que eu servi, é que eu presenciei um homem que tinha feito uma cirurgia no seu nariz, e ele perdeu a capacidade de sentir o cheiro. Ele não sentia cheiro de mais nada. Mas durante o processo, ele foi curado. Ele né, um problema que era clínico, um problema que era a causa de uma cirurgia que ele havia feito, e Deus restaurou. Se fosse só isso, já valeu a pena. Só valeu a pena ter ido. Você tá entendendo? Mais ainda aquilo que vem, né? Porque volta um marido melhor, volta um pai melhor, volta um filho melhor, sabe? Então, assim, é surreal, é maravilhoso. Muito forte, muito forte. Eu vi você falando aí sobre os filhos, né? Tava vendo um depoimento na internet. Tinha um homem falando que os filhos hoje em dia eles não brincam mais, eles não jogam futebol mais. E o outro falando, não, mas é outro tempo, né? Outro tempo. Agora a gente não tem como ainda fazer eles terem essa experiência. Aí ele fez uma pergunta para ele: será que são eles ou será que nós paramos de fazer isso? Será que
eu não saio para jogar futebol com meu filho? Será que tá faltando eu pegar a bolinha e jogar um taco com meu filho? Então, nossa, encaixou muito assim que o senhor tá falando, né? O quanto isso, meu Deus, é transformador mesmo, né? Então, realmente vejo que os 81 mil, né? Ele, com certeza, o que vai receber não. Mas eu vou Não te paga, falar né? como Não alguém paga. que participou, tá? Se fosse 81 mil, valeria a pena. Valeria a pena. Não é, longe disso. Né? Mas se Certeza, com fosse, certeza. estaria valendo. Sabe por quê? Eu costumo dizer assim, ó, quando você investe na sua família, todo valor ele é válido. Sabe o que que é caro para a família? É o divórcio. O divórcio é caro. E não é pelo financeiro, porque dividir os bens. Não, não é por isso. Pensa no estrago de um coração de um filho, uma família de pais divorciados. Os traumas, Nossa. as dores, né? Vai lidar com isso? Vai. As famílias vão tomar rumos diferentes? Vão. Mas, cara, gera alguma coisa lá dentro, no coração. Vai ter uma dor, vai ter uma, sabe? E isso pensa assim, você podendo evitar, você podendo ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, e aí a mudança que acontece em mim, ela transforma minha casa, minha família. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Antes de eu subir para os legendários, a nossa rotina era bem corrida e o nosso único dia de folga era segunda-feira. Então segunda-feira a gente aproveitava, fazia uma janta em casa, alguma coisa. Beleza. Tinha um tempo com os meninos ali, mas nada demais. Sim. Após voltar para os legendários, a segunda-feira na nossa casa é o nosso culto familiar. É o momento que a gente senta na mesa, é o momento que a gente abre o coração, é o momento que a gente partilha da palavra, canta o louvor e a gente ora junto. Nossa. Tá, beleza, pastor. Isso aí, o senhor está falando é o básico. Pois é, mas nem eu, como pastor, fazia. O básico do básico do básico. Entende? O momento de você ver o coração do seu filho, a gente senta numa mesa como essa aqui. Alguém quer abrir o coração? Alguém quer falar alguma coisa? Desde o pequeno, maior, sabe? A gente ora junto. Cara, isso pode ser besta para alguns, pode ser insignificante para outros, mas para a nossa casa fez uma diferença gigantesca. E não era porque eu não queria fazer, não era porque, sabe, eu digo assim, ninguém tropeça em uma montanha, você vai tropeçar nas pequenas pedras. E para mim isso era uma pequena pedra que estava passando despercebido. Era um princípio tão poderoso, tão precioso de comunhão dentro da minha casa, mas que eu deixei passar batido. Como que eu deixei passar batido? O cansaço, a sobrecarga. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a largar algumas coisas. Comecei a deixar algumas coisas que eu podia delegar, eu fui delegando. Algumas coisas que eu podia deixar, eu fui deixando. E fui trocando algumas coisas. Para quê? Para ter mais descanso, para ter mais tempo de qualidade, para ver realmente aquilo que é prioridade para mim, que é minha casa, minha família. Então são pequenas mudanças que vão atraindo. Quer ver? Fazia tempo que eu não dava para minha esposa um buquê de flores. Aí do nada, eu liguei lá para uma floricultura, mandei fazer um cartão e ia entregar. Cara, que surpresa, sabe? Não era data especial, não era aniversário, não era nada. Mas por que não? Por que não? Aí tu vai deixando passar algumas coisas que são tão preciosas. Pequenas pedrinhas. Mas minha esposa não gosta de flor, mas dá outra coisa que ela gosta. O sapato, Cara, vai gostar também, né? hoje em dia, assim, por mais que elas falam, não gosto de flor, mas qualquer, sabe, mimo que você dá, que você lembrou, que você quebrou a rotina, já valeu a pena. Então, assim, precisei ir para os legendários para fazer isso, eu poderia ter feito isso aí, logicamente que eu poderia ter feito, mas foi desacelerar, foi ficar 4 dias sem celular, foi ficar 4 dias ali, para você entender que algumas coisas têm mais valor. É forte, né? É. É forte. Aí fica até uma dica pros homens aí, ó. Com certeza, depois desse podcast vai ter algumas mulheres só procuram o pastor Márcio lá pra ver a data, né? Mas realmente como é necessário mesmo, né? Que nem o senhor falou, realmente dá valor o que tem valor, né? O pessoal vê muitos vídeos legendários, assim como eu via também, né? Antes de ir, eu fiquei algum tempo assistindo os vídeos, foi motivando meu coração, até que eu tomei a decisão de participar.
Aí você fica pensando, meu Deus, você vê os vídeos lá, né? Você pensa assim, é um desafio físico, é um negócio absurdo, e eu gordinho, como é que eu vou, né? Aí eu comecei para academia, fiquei 2 meses fazendo exercício, contratei um personal para me dar umas dicas e aprimorar, principalmente a questão física. Aí você percebe que é muito mais espiritual do que físico, né? É muito mais você se conectar com Deus do que realmente ter um preparo físico. Então, assim, lógico que ajuda, né? Não vou dizer que não, Sim, lógico claro, que ajuda. pode. Se preparar ajuda muito, né? Isso, na verdade, é uma coisa que a gente tem que fazer não para participar dos legendários, mas pela nossa saúde, né? Já começa antes do É, legendário, né? exatamente, né? Mas ajuda, um preparo físico ajuda, ter uma resistência maior ajuda, mas é muito mais espiritual do que físico. Tá, agora o senhor tocou um ponto chave aí que eu não tinha colocado aqui como pergunta, mas eu queria realmente, né, perguntar. Porque a gente vê que realmente, né, voltando um pouquinho nas críticas, né, como nós estamos conversamos um pouquinho antes, muitas pessoas criticando, a gente começa a olhar para as pessoas, para o caráter, a gente começa a pesquisar a vida das pessoas. E também entra muito também a questão de política também, aquela coisa de esquerda, direita, de centro, mas eu vejo assim que realmente eu acho que é uma grande batalha espiritual isso, né? Porque já como está existindo uma transformação, tipo assim, vamos dizer, está dando certo, né? Como o senhor falou, e existe uma grande resistência, né? Então essa resistência também vai além do esforço físico, vai além de dinheiro, vai além de ficar 3, 4 dias sem telefone, vai além de muitas coisas. Essa carga espiritual, o senhor acha assim, que tem realmente de alguma forma atrapalhado ou muitos homens tomar a decisão de realmente, no próximo agora eu vou estar junto e vou subir e vou vencer, não vai ser somente o físico ou o restante dos... O homem, ele tende a ter muito medo daquilo que é novo, né? De experimentar algo novo. Mas, ao mesmo tempo, o homem ama desafio. Ele ama, sabe, ser desafiado e superar seus obstáculos, seus desafios. Então, eu vejo assim, a questão espiritual, ela existe fora, dentro dos legendários, né? É uma pressão que nós, homens, vamos tomar sempre, né? Contra nossa carne, contra o nosso eu, contra o inimigo, tantas outras coisas. Mas a questão maior é de você entender, por isso que você é desafiado e normalmente por alguém que já foi. Por exemplo, eu fui, aí eu vou convidar o Jefferson, meu amigo. Pô, cara, vai lá, vai experimentar. Mas é bom mesmo? Cara, vai, você vai ver, sabe? Hoje, por exemplo, muitos legendários que têm condições e conseguem, às vezes eles chegam e pagam para um amigo ir. Vai lá, cara, vai ter essa sua experiência, vai subir sua montanha. Aí o outro volta e vai abençoar o outro, e assim você vai, sabe, e indicando. E por isso que o movimento cresce, porque você vê transformação no outro e você quer para você aquela transformação. Então tem essa questão espiritual. Quando eu falo que é espiritual, é que muitas vezes você vai perceber que quem te conduz no processo é Deus. Entendi. Quem te conduz no processo é o Espírito Santo. Então, você vai, cara, com o coração aberto, você vai adorando, você vai louvando, você vai buscando, e você vai perceber que realmente você não precisa estar conectado 24 horas por dia no aparelho celular. Mas você precisa se conectar com o Senhor. Então, vai mudando algumas coisas na sua cabeça, na sua mente. Então, a questão espiritual, quando a gente fala, é isso. É que você aprende a não depender das suas forças. Mas vai na dependência de Deus. Sim, que até como a gente tinha falado um pouquinho antes, que realmente quer ter aquela experiência com Deus, pode estar em casa, qualquer lugar, em qualquer momento, né? Sim. Mas realmente é também para sair do seu conforto, né? Sair do momento que está vivendo, tipo, vou para outro momento, para outro cenário, viver outras coisas diferentes, realmente abrir mão de muita coisa também, né, pastor? Exato. Você tem que quebrar um pouquinho a rotina, o seu ciclo, né? A rotina. Ali, e tem uma coisa que é importante, assim, também, você pensar assim, no momento em que a gente está na montanha, a nossa família está sendo cuidada e ministrada, né? As esposas dos legendários são chamadas de ladies. Então, tem toda uma equipe que está em contato com elas, movimentando elas em oração, intercessão. Então, sua família está conectada. E um dos momentos, para mim, mais lindos dos legendários é a volta, quando você chega e a sua família está ali esperando. Nossa. Sabe, é emocionante isso, assim, você entender que seu filho vai estar lá, sua esposa vai estar lá,
sabe? Isso te dá um gás para você avançar e crescer cada vez mais. E aí as pessoas não entendem muito isso, sabe? Porque eu vi um vídeo de uma pessoa falando assim, poxa, se eu tiver que mandar o meu marido para os legendários, para ele aprender que ele não pode me trair, tudo é errado, sabe? E de verdade, você não precisa mandar. E por isso que não existe uma questão assim, ó, ô Jefferson, você é obrigado a ir nos legendários. Não, cara, você não é obrigado a ir, você vai se você quer. Ninguém chega lá obrigado. Primeiro que você vai porque você quis, entende? Então, você não é obrigado. Ah, mas é que nem na igreja, na nossa igreja, né? Alguns irmãos queriam ir, outros chegaram, pastor, eu não sei se eu preciso ir nesse legendário. Eu falei, cara, você não precisa ir. O senhor acha que eu não preciso? Eu falei, só vai se você quer. Você não vai ser menos homem do que quem usa uma camisa laranja porque você não foi. Não existe diferença nenhuma entre nós. Então nós somos todos iguais. Ah, agora porque eu uso uma camisa laranja, eu sou mais homem do que quem não foi? Não, logicamente que não. Eu sou alguém que entendeu que eu preciso servir mais. Eu preciso, sabe, entender o meu processo. E servir mais, de amar mais os meus irmãos, de cuidar mais dos meus irmãos, proteger a minha família. É eu. Não é sobre nenhum outro. Que show. Então, se você tinha alguma dúvida, né, dos legendários, então acho aí que hoje, né, já eliminamos o pastor Márcio aqui trazendo um entendimento para nós. Realmente a gente pode ter a certeza mesmo que, nossa, que é transformador, então diferente de... E realmente, né, pastor, eu acho que também tem que ter um custo, um valor, lógico, como o senhor falou, que é muita despesa, mas também para a gente poder dar valor, né, porque veja que tudo que vem de graça o pessoal não valoriza, às vezes também tu não vai também, né, então eu acho que também é importante, né, isso é só um detalhe, porque eu consigo entender que é só um detalhe, né, que pode, sei lá, parcela aí, faz... E vai à disposição, né? Eu sempre digo assim, ó, que quando a gente quer algo, né, a gente dá um jeito de conseguir. Muitas vezes assim, ó, a pessoa, ela não pagou IPVA do carro dela, né? Digamos, não pagou IPVA. Caiu numa blitz. O carro foi recolhido pro depósito. Cara, ela vai dar um jeito de pagar, vai dar um jeito de pagar as custas, as despesas e vai tirar o carro do depósito. A pergunta é, por que não pagou antes? Por que deixou acontecer todas as coisas, todos os prejuízos para pagar? E às vezes na fala, por que eles não deram uma, né? Não, deixa eu passar. Mas você entende que quando chega a crise, a gente tira da onde não tem para resolver aquele problema? Eu não estou dizendo aqui com a minha fala que você tem que se endividar para ir para os legendários, que você tem... Não, eu só quero deixar bem claro que não há uma desculpa. Cara, quem quer ir faz uma rifa lá e vai vender uns números lá e vai conseguir levantar o valor. Ah, vai vender pastel, vai vender salgado, vai vender, sabe? Claro. Água, alguma coisa. Mas, cara, se você se programar com antecedência e separar um valor, daqui a alguns meses você consegue fazer. Então assim, é lógico que às vezes um valor que hoje, pelo que eu tenho apurado, fica entre R$1.300 a R$1.800 mais ou menos ali para participar. Claro que é mais que um salário mínimo, né? Para quem vive de um salário mínimo, sim, é um valor bem difícil de conseguir. Mas é aquela coisa, se você tem amigos, se você consegue se programar, se você consegue fazer uma renda extra, você consegue ir, certeza, né? Consegue participar. Então, vale muito a pena. Que show. Então, não é só, esse valor é só um detalhe. Então, quem quer... acho meio, né? Não. E é uma preventiva, que nem o senhor está falando. Mas assim, às vezes não é fácil, né? Claro. A gente concorda que não é fácil para uma pessoa, às vezes, participar do valor. Mas se você se programar, você consegue. Se você trabalhar, você consegue. Se você se esforçar um pouquinho, fazer uma renda extra, sim, às vezes, para não comprometer a renda da família, você consegue. Então, assim, eu mesmo fui me programando, né? 4, 5 meses antes. Juntando valor, fui guardando, tal. Quando chegou no tempo, eu consegui. Então, a gente vai se organizando. Verdade. E realmente, como o senhor falou, né? A família estando junto, né?
se torna mais, facilita, né? Tipo assim, então no mesmo propósito, ó, pessoal, vamos juntar, vamos, né, vamos ver o que a gente pode fazer, a esposa entra junto, o filho entra junto, né? A igreja, que é muito importante também, né? Exato. Às vezes dá uma oportunidade, né? Ah, pode fazer uma lancheria, algo Exato. parecido, né? Que Exato. legal. Lá na igreja nós estamos nos organizando, como nós somos 5, nós estamos nos organizando assim. Nós queremos abençoar uma pessoa para ir, né, no mês de setembro. Então nós vamos ofertar, cada um dos 5 vai ofertar um valor, a gente vai enviar uma pessoa Ah, que não tem condições de ir. O que a gente está fazendo? Os equipamentos que a gente comprou, alguns equipamentos nós estamos doando. E a nossa ideia é montar um kit, né, de equipamento e deixar guardado com a igreja para que aquele kit o irmão não consegue comprar o kit para ir, ou os equipamentos para ele participar dos legendários, a gente empresta para ele, vai, leva, usa no final de semana dele, ele volta, entrega limpinho para que uma outra pessoa possa usar depois. Isso a gente consegue enviar pessoas que não conseguem ir, que não têm condições de ir. Então dá para a gente se organizar para fazer isso, né? E é aquela coisa, você vai, você entende que é importante e é precioso, né? Para alguém, para as pessoas participarem. Que legal. Glória a Deus. Estamos já meio partindo para o encerramento já, né? E é top mesmo essa farda aí, pastor. E vejo que tem bastante detalhes mesmo, né? Rio Grande do Sul, Brasil. A gente carrega aqui a bandeira do Brasil, do Rio Grande do Sul. Aqui é o pet do top que eu participei, né? Aqui é a pet também do top Farroupilha que eu participei. Aqui, como foi comemorativo de 1 ano dos legendários no Rio Grande do Sul. Aqui o número de legendário. E aí depois tem os outros pets, né? Que é pet de serviço, que eu ainda não coloquei aqui, que é o pet quando você trabalha você ganha. E depois você vai colocando os outros pets comemorativos das pistas onde você foi servir. Bem legal. Bacana. A gente fala que isso aqui é só um detalhe, né? Que o importante não é você servir para colecionar pet, né? O importante é você entender que você está indo para ver homens sendo transformados, famílias sendo resgatadas. E uma das coisas que a gente sempre fala, né? Família não se abandona, família não deixa ninguém para trás, né? Então a gente trabalha muitos pilares de família, a gente vê trabalhar muitos pilares de família. E volto a frisar, né? Aqui, tô aqui, não sou representante do movimento Legendários, não sou líder nenhum departamento do movimento, não. Tô aqui como alguém que participou, como alguém que teve seu impacto, né? Na sua vida pessoal, e tenho sim motivado outros homens aí, tenho motivado os homens da nossa igreja a participar, porque eu entendo que é transformador, que é algo que vai realmente trazer um impacto para as famílias, né? Os irmãos que foram agora participar, a gente vê assim os filhos, né, chegando, falam, meu pai é legendário, aquele orgulho, sabe? E fala assim, pô, meu pai é legendário, sabe? Então eu sonho, e agora até o final do ano eu tenho um compromisso de enviar o meu filho mais velho, João, vai fazer 19 anos agora mês que vem, já vou enviar ele para fazer os legendários. Que legal. Eu queria que ele fizesse depois de casado, mas você sabe que eu já quero mandar agora, que é para entender algumas coisas também. Com certeza, né? Que legal. E isso também acaba gerando um legado, né? Sim, existem outros programas, né, no movimento dos legendários, que é você tocando a palavra legado, que é o movimento onde os pais têm um tempo com os filhos, né? E aí tem as etapas, as idades, né? Tanto para o menino quanto para a menina. E é muito legal. Tem o REM, que é para casados também. Esses eu ainda não participei, mas quero participar, quero poder também fazer e também experimentar, né? Essa parte aí. Abrange toda a família, né? Ai, que bom. Então, pastor Márcio, eu sei que eu aprendi muito nesse podcast. Eu não anotei, mas está aqui ainda, né? Aprendi muito com você aí. E sei que você deixou muitas chaves, né? Muitos momentos assim, importantes, né? Nossa equipe vai fazer aqui para destacar mesmo algo muito importante. E, pastor Márcio, sei que o senhor já está deixando muitas mensagens, mas se agora você pudesse deixar uma mensagem específica, assim, para as pessoas que estão assistindo, para aqueles que vão assistir, né? Não sei se para os homens, para a mulher ou para a família, qual é a mensagem que o senhor deixaria assim para alcançar essa geração aí?
Eu entendo que um dos maiores desafios que Jesus ele chama os seus discípulos, né? Quando ele vai chamar, ele diz: vinde após mim. E eles largam tudo e vão seguir a Jesus. Mas tem um momento em que Jesus ele vai dizer para eles assim, ó: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O maior desejo de Jesus é que nós sejamos discípulos dele, de honrarmos a Deus com a nossa integridade, com a nossa fidelidade, com a nossa vida. Por isso que a gente não pode cortar caminho, fazer atalhos na vida. Você tem que ser reto, você tem que ser transparente, você tem que ser honesto, você tem que ser íntegro, né? Inteiro. Sim. Então, viver como um discípulo de Jesus. Para que eu seja um crente, eu só preciso crer. Isso vai tomar um momento da minha vida. Mas para que eu seja um discípulo, isso vai tomar minha vida inteira. De transformação, de trabalhar de Deus em mim, de renúncia, de entrega, de eu entender que eu estou sendo aperfeiçoado por Deus, que eu estou passando por um processo. Então, assim, você vai ver notícias, e não é que, né, que a gente seja pessimista, mas o fato de alguém subir a montanha, passar 4 dias lá, não significa que essa pessoa nunca vai errar na vida ou que ela vai dar certo. Talvez já tem relatos de pessoas que o cara subiu a montanha, foi para lá e decidiu que não vai continuar o casamento dele, que vai ficar com a amante dele. Esse cara, o problema dele foi legendários? Não, o problema foi o caráter dele. Então, assim, Deus só pode nos transformar na medida que nós permitimos ser transformados no nosso caráter, na nossa vida. Por isso que em Mateus 28, se você avaliar, versículo 16 em diante, que a gente chama, né, da grande comissão, Jesus diz: vão e façam discípulos, não crentes. Discípulos. Fazer discípulos é algo muito profundo. Então, quando eu entendo que fazer discípulos é eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, legal, Jesus é o meu Salvador. Só que ser um discípulo implica em mudar de nível e tê-lo como meu Senhor. É profundo. Só que para que isso chegue, tá, beleza, nós vamos fazer essa transição da noite para o dia? Não, é um processo. Nós estamos em construção, talvez Jesus volte, nós vamos estar no meio do processo ainda. Mas cada dia testificando, discipulando, cuidando de pessoas, ensinando. Que esse é o maior desafio, né? Jesus fala: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo que eu ensinei a vocês. Então, para que eu seja um legendário, eu preciso entender que o legendário número 1, que é Jesus, ele deu a vida por mim. Ele morreu numa cruz por mim. Ele deixou os ensinamentos. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso transferir esse conhecimento. Eu acredito que, sinceramente, meu desejo, meu coração como pai, é que um dia os meus filhos passem por isso. Os filhos dele passem por isso. Há uma garantia que eles nunca vão errar na vida? Não. Mas eles vão ter um encontro pessoal com Cristo, eles vão seguir o legendário número 1, eles vão caminhar com o Senhor. Minha casa vai seguir a Deus. O meu desejo é que não falte discípulo na minha família. Sabe? E a nossa missão é continuar fazendo discípulos. A sua missão, a minha, todos nós estamos aqui no estúdio, é fazer discípulos. Crente é só um processo. Eu costumo dizer que rapidinho, tá? Não tô tomando tempo aqui. É que um discípulo de Jesus, ele é marcado por algumas características. Primeiro, porque ele ama a Deus acima de todas as coisas. Segundo, porque ele ama pessoas. E é impossível você amar a Deus e não amar quem Deus ama. Deus ama pessoas. Terceiro, o discípulo de Jesus, ele é uma pessoa que tem compromisso. O que difere, né, um bom profissional de um amador é o nível de compromisso. O estudante que se destaca daquele que é fraco é o compromisso. O que difere um seguidor de um discípulo é o nível de compromisso. Então a mensagem que eu deixo aqui é: tenham um nível de compromisso. E quarto, para terminar, a generosidade. Um discípulo de Jesus é generoso e desprendido. Não tem como você seguir a Deus. Ou você vai amar, né, mas a Deus ou as riquezas, ou o dinheiro. Então a gente precisa, às vezes, entender também o desprendimento e a generosidade fazem parte da vida de um discípulo. Toda pessoa generosa é um discípulo de Jesus? Não. Mas todo discípulo de Jesus é generoso. Isso é algo que a gente carrega para a vida.
Que Deus abençoe. Quem puder participar dos Legendários, vá, faça, depois nos conte. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunta, pode perguntar aí nas páginas do Pastor Jefferson. E daí, se der para a gente respondendo aí por vídeo, alguma maneira, a gente está junto para interagir. Pastor Márcio, qual é também, talvez tenha alguém assistindo que não conhece ou talvez não segue, qual é o seu Instagram? Amém. O Instagram é Márcio JS Oficial, né? E ali tem os links também do YouTube. O Facebook eu confesso que eu não uso muito, tá? Não adianta mandar mensagem no Facebook, eu nem vejo o Facebook. Certo. Mas eu tô mais ali no Instagram. E, pastor, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, poder estar aqui contigo, né? Ter esse momento de compartilharmos de Jesus, da palavra de Deus e também um pouquinho do movimento dos Legendários. Eu acredito que, como tem muitas vozes falando, né? Sempre é bom alguém que já experimentou trazer um pouquinho da experiência. Eu acredito que seja válido para quem está na dúvida, será que é de Deus, será que não é? Será que eu vou, será que eu não vou? Será que tem que pagar todo esse valor mesmo? Né? Fica aí. Glória a Deus, eu também agradeço muito e realmente o nosso maior intuito é esse, porque opinião todo mundo tem, né, pastor? É. Agora quem passou podemos dizer que é referência, tu sabe o que está falando, o que passou. Sim. Então, realmente, para mim, né, quero agradecer a todos que estão assistindo também. Creio que foi um tempo esclarecedor, para mim foi muito bom. Então, né, quer deixar teu comentário, é importante, tuas perguntas, depois a gente vai ver como que a gente vai estar respondendo. E mais uma vez, muito obrigado, pastor Márcio. Deus continue cada dia mais abençoando seu ministério, sua família, seus projetos. Autor de livro também, né? Acho que não falamos, o senhor tem um livro também, né, pastor? Tem 2 livros escritos, né, que é O Clamor de uma Geração e Jesus e a Igreja, o Caráter da Noiva. E estamos no processo de escrever o 3º livro aí. Acredito que início do ano que vem já deva estar surgindo aí um novo livro. Tá certo, então. Então, muito obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? Obrigado. Tamo junto.